privilégio poder estar aqui. Quero, em primeiro lugar, expressar minha gratidão a Deus, a qual preparou todo esse dia para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos. Para nós é apenas mais um mês, é apenas mais um culto de família. Mal sabemos nós que por trás houve a operação de Deus para que nós estivéssemos aqui esta noite. Talvez para você caiu por acaso aqui. Você está aqui porque deu aquela vontade, mas o Senhor preparou todo esse dia para que nós estivéssemos aqui, para agradecer e entoar louvores ao seu santo nome. E por isso que eu sou grato ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele não faz nada por um acaso. Quero expressar também a minha gratidão ao pastor Wellington, a qual estiver nos fazendo o convite. Que Deus Ele continue lhe abençoando, meu amigo. Você que é uma referência para o nosso ministério. Muitas das vezes o irmão já foi convidado para estar ministrando no culto de jovens, no culto da família. E sempre quando a gente vê alguém que ministra uma mensagem expositiva, a gente se alegra, né, irmãos? Porque muitos são os ministrantes que estão aí afora, que só ministram bênção, prosperidade, mas o pastor, ele é um exemplo de fiel ministro da palavra de Deus, e a gente tem que valorizar isso. E quando a gente vê muito isso, pastor, eu costumo dizer que quando eu crescer, eu ainda sou um menino velho, irmãos. Eu sou um meninozinho ainda, viu? Quando eu crescer, eu quero ministrar igual a pessoa do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, sua esposa, esse casal, esta família, e que venham trazer muitas alegrias para este ministério. Estou acompanhado, meus amados irmãos. Não costumo dizer que é esposa. Eu gosto de dizer que é minha guarda-costas. Está ali, minha esposa, Ana Raíssa. Irmãos, vocês estão pensando que Deus ele só salva, cura, liberta e transforma? Não. Ele também faz gente feia com meus casar, viu? Jesus é bom demais. Não é tão tal que eu estou casado com essa bênção há 7 anos. Se eu estou aqui é porque ela foi uma base de estrutura para que eu estivesse aqui. Meus irmãos, sem mais perda de tempos, abra sua Bíblia por gentileza. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Faremos menção do versículo de número 2 ao versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu João. Texto muito conhecido por nós. Quantos encontrarem nos confirme com um amém? Amém. Que nos diz o seguinte: e foram também convidados Jesus, seus discípulos, para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala
ao esposo, versículo 10, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. O texto que nós acabamos de fazer menção e referência é um texto muito conhecido por nós. Acredito eu que o nosso pastor Wellington, já ministrou diversas vezes, e até mesmo você que está me escutando e ouvindo, já leu sobre esta passagem e até lá tem as suas anotações sobre o texto. Mas é sempre bom fazermos menção e relembrança daquilo que Jesus realizou e fez, porque isso traz animação, alegria, conforto e fortalecimento para o nosso coração, até mesmo pelos dias turbulentos que estamos vivendo hoje. O texto vai nos informar que no versículo de número 2, Jesus está em umas bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia ficava por cerca de 10 quilômetros de Nazaré. E Jesus ali foi convidado juntamente com alguns discípulos e a sua mãe para o casamento. Quando nós vemos esta expressão na parte A do versículo de número 2, convidado, é uma expressão que me alegra, pastor Wellington, o coração. E isso por quê? Porque Jesus, ele foi convidado. O convidado, ele é diferente do penetra. O penetra, ele espera uma brecha para chegar aonde quer. Mas o convidado não, Cleilson, ele é diferente. O convidado, ele é mencionado em uma lista, para que ele não venha faltar naquela festividade. E isso me fez lembrar, meu amor, minha flor, meu jardim, sobre quando nós, há 7 anos atrás, nos casamos. Porque por mais que o casamento dos judeus tenha lá suas diferenças com o nosso casamento, eles têm algumas particularidades que lembram. E por que, irmão João Marcos, te fez lembrar quando você se casou? Porque lembro-me eu que há 7 anos atrás, sentei com a minha esposa, pegamos cada qual uma caneta, e nós fomos escrever o nome dos parentes que estariam no nosso casamento. E aí a gente começou, anota aquele, lembra-se daquele, vamos não se esquecer do tio João, não, esquece não, mora longe, ele tem que estar aqui. Então os noivos do capítulo de número 2, eles fizeram isso com o mestre Salo, responsável pela festa. E por que, irmão João Marcos, isso alegra o seu coração? Porque eu não sei se o noivo, pastor, eu não sei se a noiva, eu não sei se foi o pai da noiva, a mãe da noiva, ou os parentes do noivo, mas alguém no meio da lista olhou para aquela lista e disse: está faltando alguém. E quem é este alguém que está faltando? É Jesus de Nazaré. Isso me alegra, sabe por quê? Porque o que eles estão fazendo aqui, Cleilson, é um planejamento, irmão. E dentro do planejamento deste casal, o nome de Jesus não pode faltar. No planejamento, o casal bota Jesus. Por quê? Porque quando Jesus está presente, nada dá errado. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso me alegra, mas também me entristece um pouco. Porque nós vimos que um casal há milhares de anos atrás lembraram de Jesus.
Mas hoje muitas famílias têm se acabado. Muitos casamentos têm sido destruídos. E por quê? Porque a primazia é a festa bonita. Porque em primeiro lugar está o vestido da noiva. Porque em primeiro lugar está a roupa do noivo. Porque em primeiro lugar está a ornamentação da festa. Mas esse casal não é diferente. Para esse casal o importante não é a festa. Para esse casal o importante é a presença de Jesus. Sabe por que tem muitos planos na nossa casa que dão errado? Porque nós precisamos, ou muitas das vezes, nós priorizamos outras coisas ao invés de colocar Jesus no meio. A gente planeja tudo para Deus. E Jesus está onde? Está lá de fora, só observando. Aí está errado e ainda vai reclamar com ele. Jesus vai embora. Mas Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: coloca Jesus em primazia na tua vida. Coloca Jesus em primazia na tua história. Porque fazendo assim, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família e a tua história. Oh, aleluia! Oi, irmão, prometi que eu não ia gritar, que esse dia eu estava doente, mas eu sou assim. Aí Jesus, irmãos, é convidado para o casamento. Que é interessante, algo que eu acho maravilhoso. É que no versículo de número 2, Jesus e os seus discípulos são convidados. E olha que interessante. É que Jesus, ele está no casamento. E quem é Jesus? Jesus, segundo Isaías, ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Quem é Jesus? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Observe aqui, irmãos, que Jesus, ele não é alguém qualquer. Jesus, ele é alguém importante. Jesus, ele não era, pastor, um convidado qualquer, não. Jesus, ele é um convidado importante. Jesus, ele já tinha a sua agenda já determinada do Pai, escrita no céu. Jesus, ele tinha já a sua agenda escrita. É tão tal isso que mais à frente os discípulos veem Jesus, chegam com pão e dizem para Jesus: Senhor, alimenta-te com pão. Jesus olha para os discípulos e diz: não, meu comer e meu beber é fazer a vontade do Pai. Então Jesus, ele não é alguém qualquer, não. O cabra tinha agenda. Mas observe aqui que diante de uma agenda tão atarefada, Jesus, ele abriu espaço para estar num casamento. E por quê? Porque independente da responsabilidade que o Pai tem, Ele sempre vai ceder espaço para aquilo que nós entregamos para Ele. Não, eu acho que você não entendeu aqui, irmão. Jesus, ele tem suas responsabilidades? Tem. Jesus, ele tem as suas ocupações? Tem. Mas ele abriu espaço na sua agenda para dar atenção àquele casal. Mas
Mas irmão, ainda não peguei. O que tu quer dizer? É que tem muita gente que olha para você e diz: ele não vai te atender, ele está ocupado demais, ele tem tarefa demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é mentira. 24 horas por dia ele te escuta, ele te atende, ele te ouve, ele te escuta. Ele é o culpado, mas quando nós colocamos os nossos dois joelhos no chão, Ele está com seus ouvidos atentos para escutar o nosso clamor. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: a tua oração não está sendo em vão, o teu pedido não está sendo em vão. Ele está te ouvindo, Ele está te escutando, Ele está te escutando, Ele está te escutando, Ele está te escutando, e na hora certa, no tempo certo, Ele vai atender ao teu convite. Glória. Mas Jesus ouve, irmão. Jesus abre espaço na sua agenda. Talvez alguém olhe para você e diga: para de te pedir, Ele não te ouve. É mentira que o inimigo tem soprado sobre o teu coração. Ele te escuta, Ele te atende. Irmão, prova para mim, eu provo. Eu acho lindo o livro de Salmos, porque em Salmos, pastor, 147, versículo de número 4, está escrito que Deus determinou quantas estrelas deveriam existir. Mas Deus é tão incrível, que Ele não só fica no criar, mas Deus, Ele dá o nome a cada estrela no céu. Mas irmão, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Porque se Deus não esquece o nome das estrelas que está no céu, quem dirá que Deus se esquece do seu nome? Ele sabe quem é você, Ele te atende, Ele te escuta, Ele quer te ver bem. Aí Jesus está lá na festa. O versículo de número 3, o texto vai nos ressaltar que acontece um infortúnio. E qual é o infortúnio? O texto nos informa na parte A que o vinho se acaba. O vinho se acaba. E o que era o vinho para aquela festa? O vinho, comparado para nós, era como se fosse aquela velhinha Coca-Cola. Só que para eles o vinho tinha um significado além. Por quê? Porque o vinho também simbolizava a alegria da festividade. Então o vinho era uma peça fundamental para aquela festividade. Só que o texto vai nos informar que o vinho acaba. E aqui há algo interessante espiritualmente observado. Porque nós vemos que Jesus está na festa. E o fato de Jesus estar na festa não impede que o vinho venha a acabar. Observe que Jesus está na festividade. Jesus está na lista dos noivos. Mas o infortúnio vem para aquela festa. E por quê? Porque o fato de Jesus estar na festa não inibe que as frustrações se levantem. E às vezes nós temos uma visão errada da nossa carreira e da nossa caminhada espiritual. Nós achamos que pelo fato de Jesus estar pertinho de nós somos isentos de passar por adversidades e lutas.
Não, é que aqui a minha casa, quem manda é Jesus, para lá diversidade, para lá problema, aqui não, Jesus é que é a morada dele, e se acontecer está errado, tá não. O fato de nós servirmos a Ele não nos inibe de que nós venhamos passar por lutas e adversidades. Tem gente que acha que servir ao Senhor Jesus é viver como um manequim, uma redoma de vida. Você já foi no shopping e viu um manequim, está lá parado na redoma de vida, nada acontece com ele. Aí tem gente que acha que servir a Jesus é estar dentro da redoma de vida. Quem serve ao Senhor Jesus também passa por problemas. É verdade. Quem serve ao Senhor Jesus também passa por luta. Quem serve ao Senhor Jesus também passa por aflição. Que é isso, irmão? Está amarrado. Mas eu te provo, irmão. Em Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35, Jesus ele convida os seus discípulos, passemos para o outro lado. Aí os discípulos amontam tudo, preparam a embarcação de vão, Jesus. Aí Jesus entra dentro do barco. Aí Jesus está tão afadigado do trabalho, de atender as pessoas, de curar, de ministrar, que Jesus vai dormir, descansar. E Jesus, na hora do descanso, adivinha o que acontece? Uma tempestade se levanta contra a embarcação. O vento puxa para um lado, o mar puxa para o outro, os discípulos já com os cabelos caindo. Eles chegam para o Senhor Jesus e dizem: Senhor, não te importa que venhamos perecer? Aí Jesus se levanta com Jectuel, coça os olhos, homens de pequena fé, manda o vento se aquietar, manda o mar parar, olha para eles e diz para ele: por que vocês estáis tímidos, não têm fé? Mas irmão, onde é que você quer chegar? É que quem está com Jesus dentro do barco passa sim por aflição. Quem está com Jesus dentro do barco passa sim por momento de adversidade. A tempestade vem, irmão, e vem forte. Mas tem uma segurança. É que quando Jesus está dentro do barco, o mar se acalma, a tempestade vai embora, porque Ele não vai deixar o mar afundar a embarcação. Oh, Espírito Santo. Glória, glória. Mas irmão, meu barco já está quase afundando. Lá em casa o negócio está de mal a pior. Mas Deus está dizendo ainda que a embarcação afunde, eu te faço andar sobre as águas. Ainda que a embarcação afunde, eu te faço andar sobre as águas. Ainda que a embarcação afunde, eu te faço andar sobre as águas. Aí o vinho se acaba. O vinho se acaba. O texto vai nos informar que alguém vai perceber que o vinho acaba. E quem é este alguém? É a mãe de Jesus, a Tiberias. E é interessante isso, meu baixo.
Porque não é o mestre sala, o organizador, que vai ver que o vinho vai acabar. Não é o pai da noiva quem vai perceber. Não é o noivo. Não é o pai do noivo. Não é os trabalhadores. Mas é a mãe de Jesus que vai perceber. E por quê? Porque, segundo a minha esposa, as mulheres, pastor, elas têm uma visão que nós homens, a gente não tem. Segundo a minha esposa, as mulheres, elas percebem algo que nós homens nós deixamos passar desapercebido. Então Maria, ela observou o problema. Ela viu o problema. E o que foi que Maria, ela fez? Maria, ela tomou uma atitude. Acho que só o irmão aqui pegou. Glória a Deus. Maria, ela viu o problema. Mas Maria, ela não deixou o problema se agravar. Glória a Deus. Maria, ela não deixou o problema, amor, se tornar uma grande bola de neve. Porque tem gente que é assim. Graças a Deus que aqui não tem. Mas tem gente que é assim, da porta e dá para fora, né? Porque tem gente, pastor, que vê o problema, vê a situação e ao invés de tomar uma atitude, deixa se agravar. Você viu lá, fulano está assim. Não, deixa ele, é só ele com os amigos dele. Deixa, é só os amigos do colégio. Amor, eu percebi que você está assim, né? Ei, minha flor, eu percebi que isso aqui está... Não. A gente prefere relevar os problemas do que buscar consertá-los. Isso é frase da minha esposa. A gente prefere deixar que as coisas se agravem do que consertá-las. E olha só o ensinamento que Maria nos dá hoje para este culto de família. Seja um solucionador de problemas. Não seja um agravador deles. Porque já dizia um amigo meu que não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. Tem coisas que na nossa vida só acontecem por causa de desleixo nosso. A gente deixa o orgulho tomar de conta. A gente deixa que a pessoa, ela venha ficar lá, não, deixa ela lá no cantinho dela lá. Uma hora vai passar. Está esperando. Tá esperando. Não, deixa ele lá, maluvida ele, a mãe dele faz tudo por ele é assim, deixa ele lá zangado. Se ele quiser dormir lá na rede, deixa ele dormir, o espaço da cama é melhor para mim, deixa ele lá. Mas não, Maria, quando vê o problema, ela vai fazer o quê? Vai solucionar. Aleluia. Quer ter uma vida feliz? Quer viver em paz dentro de casa? Seja um solucionador de problemas. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a pedir desculpas. Aprenda a dizer você é importante. Aprenda a falar eu te amo. Aprenda a dizer Deus, Ele cuidará de nós. Vamos tentar de novo. Glória a Deus. Aleluia. Aí Maria vai solucionar o problema. E aonde ela vai solucionar o problema? Com Jesus. Eu acho lindo isso porque, amor, Maria, ela não fica vendo o problema, chega para o mestre Sala e diz, rapaz, você está vendo aí, né? A culpa é tua. Maria não fica sabendo do problema e chega
chega para as mulheres convidadas, você está vendo aí, ó. E espera aí que o negócio vai babado, espera. Maria, ela corre para os braços de Jesus. E por que, pregador? Porque não adianta compartilhar problema com quem não pode resolver. Não adianta compartilhar problema, pastor, com um amigo do trabalho que nada pode resolver. Não adianta resolver os nossos conflitos pessoais com o vizinho do lar. Não, meu vizinho não sabe, a mulher lá em casa está assim. Ou aconselhamento. Deixa ela, rapaz. Manda ela embora. Deixa ele, bota aquele vestido curtinho, bora lá, mas ele. Os nossos problemas, eles sempre serão entregues ao Senhor Jesus. Porque somente Ele é a solução para nossas causas. Ei, para de entregar os teus problemas para quem não pode resolver. Vizinho não pode fazer nada pelos teus filhos. Vizinha não pode fazer nada pela tua casa. Mas é Jesus que pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Aí Maria vai correndo para Jesus. Versículo 4. Chegando lá, Jesus ele vai dar uma resposta para Maria. Verso 4. Ela chega para Jesus e diz: sim, sim, sim. Aí Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando nós olhamos isso, parece até que Jesus ele é um pouco grosseiro. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não. Jesus a trata com respeito e carinho, mulher. E por que Jesus a chamou de mulher e não de mãe? Aleluia. Porque o Senhor Jesus estava dando uma lição a Maria e para mim e para você. E qual é a lição, irmão? É que independente que Maria fosse mãe de Jesus, Jesus ainda era e é o Senhor de Maria. É verdade. Mas como assim, irmão? É porque Maria precisava entender naquele dia que independente que Maria tivesse amamentado ele, cuidado dele, vestido ele ainda era o Senhor dele. Glória a Deus, glória a Deus. Mas irmão, o que eu tenho a ver com isso? Porque às vezes, pastor Wellington, nós confundimos quem Jesus é. Maria chega com um problema falando para Jesus, achando que Jesus está certo, minha mãe, vamos lá resolver. E a gente também é do mesmo jeito. Não, é porque quando eu falar, ele vai ter que fazer, ele vai ter que me ouvir. Ele ainda é o Senhor da tua vida. Glória a Deus. E o Senhor, ele não está subordinado à vontade do servo. É o servo que está subordinado à vontade do Senhor. Glória a Deus. É isso que Jesus está ensinando para Maria. Mulher ainda não é chegada. Mulher, olha, escute só, minha filha. Você é minha mãe. Mas ainda quem continua sendo teu Senhor sou eu. Isso aqui, irmãos, é algo que nós devemos sair daqui esta noite entendendo. É que Ele é o nosso irmãozão. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos trata com amor.
Ele age para conosco com carinho. Nós somos co-herdeiros. Mas nós temos que entender que o nosso irmãozão mais velho não está subordinado às nossas necessidades. Ele ainda é o Senhor da nossa vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele realizar, Ele é bom. Se Ele não realizar, continua sendo bom. Aí Jesus diz: mulher, o que tem eu contigo? Aí Maria, ela entende o recado de Jesus. Versículo de número 5. Ela vai chamar os empregados. Olha, fazer tudo o que Ele vos mandar. Maria, ela não sai, amor, de beicinho, não. Maria, ela não sai chutando o vento, não. Maria compreendeu que Deus é aquele que não está subordinado às nossas vontades. Deus, Ele não é o nosso gênio da lâmpada. Que todos os dias nós venhamos ser como Maria, ainda que Ele não faça aquilo que nós queremos, que todos os dias nós venhamos estar com o nosso coração voltado para a Sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aí Jesus, irmãos, vai receber os trabalhadores. Aí o Senhor Jesus manda que ele venha pegar o quê? 6 talhas de pedra. Pegai as talhas de pedra, enchei de água até em cima, e levai ao mestre. Aos empregados foram o quê? Foram lá fazer. O primeiro mandado de Jesus: pegai as talhas de pedra. O que são essas talhas? Elas eram usadas para purificação, cerimônias. Quando eles chegavam e eles iam fazer algo, eles tinham esse costume de se purificar. Eles se lavavam até o cotovelo para estar purificado a fazer algo, comer, fazer alguma coisa. Então Jesus, ele manda que peguem essas talhas de pedra. Aí lá vão os trabalhadores. Vamos lá. Vão buscar as talhas. Pegam as talhas e enchem de água até em cima. Eu confesso, pastor, que essa semana eu fiquei quebrando um pouco a cabeça. Porque o coerente não é pegar as talhas. O coerente é pegar vasos, bandejas, coisas para que enchesse-se de vinho. Porque as talhas eram para purificação. Era algo totalmente fora do comum para se usar. Eu fico até a conjecturar os empregados falando entre si. Disse: rapaz, mas que bom. O coerente é pegar uma jarra que a gente bota suco, a gente enche de água. Mas ele mandou pegar as talhas. Eu conjecturo até alguém chegando no trabalho e diz: rapaz, se ele mandou, o problema é dele, vamos lá. Porque é que nem eu chegar em casa, receber uma visita, e eu dizer para minha esposa: amor, pega lá o quê? A jarra de suco, fazer o suco. Eu vou dizer para minha esposa: amor, pega aquela panela que está lá no quintal para lavar não sei o quê. Não. Porque isso é fora de quê? De contexto. Mas Jesus não. Jesus vai dizer o quê? Pegai as talhas. E os empregados vão bater cabeça com Jesus? Vão. Eles foram fazer o quê? Eles foram encher as talhas.
Sabe por quê? Porque por mais que eles não entendessem o que Jesus estava fazendo, Ele sabe o que é melhor para nós. Por mais que os empregados não entendessem o modo dele trabalhar, eles entenderam que aquilo que ele estava fazendo era perfeito. Talvez você chegou aqui esta noite dizendo: eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei o que ele está realizando, mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Hoje você não está entendendo, mas tudo que eu estou fazendo está cooperando para o propósito que eu tenho preparado para a tua vida. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Aí eles vão, pegam as talhas, enche de água, versículo 10, por gentileza. Eu vou terminar, tem que passar rápido. Aí qual é o terceiro mandado? Segundo, enche de água. Terceiro pedido de Jesus: levai ao mestre Sala. Eles vão levar ao mestre Sala. E chegando ao mestre Sala, o mestre Sala vai provar a água. O texto nos informa que os trabalhadores e empregados sabiam que era água. Mas quando o mestre Sala pega a água e ele bebe a água, não é mais água. É o quê? É vinho. Observe aqui, amor, um milagre que Jesus faz. Jesus nem precisa tocar. É só a ordenança dele que faz o milagre acontecer. E é interessante isso. Sabe por quê? Porque foram 3 pedidos, amor, de Jesus: pegai as talhas, encher de água, levai ao mestre Sala. É lindo ver a água se transformar em vinho, porque é um milagre, não tem como explicar. Glória a Deus. A gente se regozija, né? Glória, que bênção, que coisa linda, olha só, salva a festa. Mas tem algo muito importante, pastor Wellington, por trás disso. E o que é? É a obediência dos empregados. Aconteceu um milagre? Aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque estávamos obedientes no meio da situação. Aleluia. Ai, irmão, que é isso? Acabou logo. Passou não. O texto vai nos informar que o milagre acontece. Por quê? Porque alguém decidiu obedecer a Jesus. E Jesus, irmãos, ele não tem bênção para quem é desobediente. Jesus, ele não tem bênção para quem é orgulhoso. Glória a Deus. Jesus, ele não tem bênção para quem é maluvido. Jesus, ele não tem bênção para quem é murmurador. Jesus, ele não tem bênção para quem é orgulhoso, presunçoso. Mas Jesus, ele tem bênção, Jesus, ele tem milagre para quem anda em obediência à sua palavra. Talvez você saiu de casa esta noite dizendo: Deus fala comigo. E Deus está falando para o teu coração. Continua na posição, continua na obediência, porque enquanto tu está trabalhando aqui embaixo, eu estou operando um milagre lá de cima. Eles obedecem e o milagre acontece. Porque enquanto nós estamos obedecendo e trabalhando aqui embaixo, Ele está fazendo o impossível lá de cima. Por gentileza, olha para essa pessoa que está ao seu lado. Diga para essa pessoa, só para ela não dormir.
Diga para essa pessoa: permanece na obediência. Permanece na obediência. Porque enquanto tu obedece, um milagre acontece. Versículo de número 10, já vou terminar. Aí o mestre de sala, irmãos, ele provou o vinho. Provou a água. Já vou terminar. Ele toma o vinho. Eu fico até conjecturar, a gente que lê a Bíblia, irmãos, às vezes a gente se imagina, sabe? Imagina ele bebendo assim, sabe? Chama lá o noivo. Eu fico conjecturando os empregados chegando pro noivo e pensando, quem foi chamar, sabe? Vixe, deu ruim, viu? Deu bom não. Provou a água, é água mesmo, deu bom negócio. Chama o noivo. O mestre sala manda te chamar. O noivo chega. O mestre de sala, com a sua experiência, ele vai dizer: olha, rapaz, aonde eu vou, eles costumam primeiro colocar o vinho bom, o melhor. Porque quando eles têm bebido bem, ou seja, quando eles estão embriagados, não. Entenda, porque tem gente que gosta de beber isso aqui, né? Está embriagada, não. Crente não tem amizade com bebida, não, alcoólatra, não, viu? Quando eles têm bebido bem, ou seja, quando eles estão fartosos, estão cheios já, coloca o inferior. Em outras palavras, quando a negada já está farta de Coca-Cola, coloca o espoca-bucho. Está entendendo aí? Porque já tem bebido demais Coca-Cola, a gente empurra e espoca-bucho. Aí o mestre de sala vai dizer: mas o negócio aqui da tua festa, rapaz, é diferente. Aqui o melhor é por último. Eu pensava que eu tinha bebido bem, mas esse agora que vem, eu não sei de qual é a safra, mas essa aqui é boa. Aí eu me lembrei de Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8. Em Eclesiastes capítulo de número 7, Salomão, já na sua velhice, ele vai dizer que o melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Tinha gente que olhava para a festa e dizia: o começo é bom. Era nada. O melhor ainda estava para acontecer. Talvez alguém olhou para você e disse: já acabou, já terminou, é o final da tua casa, da tua história, da tua família. Mas Deus lhe trouxe aqui com esta palavra do céu para te dizer: o melhor ainda está por vir. Tem gente aí botando ponto final na tua história, na tua casa, na tua vida, nos teus filhos. Mas Deus está dizendo: continue, persevere, porque quanto maior é a luta, maior é o testemunho da bênção que você vai contar. Aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade, e que a salva de palmas engrandeça o nome do Senhor.